Hoje a gente vai falar sobre fofoca. Você já pensou qual foi a origem da fofoca? Não só etimologicamente, ou seja, a origem da palavra, que já é interessante. No livro A Influência da Cultura Africana na Cultura Brasileira, você tem a definição de fofoca como uma palavra da etnia Bantu. Os Bantu usavam essa palavra. Não era fofoca exatamente, era focuoca, que significava remexer, revolver. Se você for procurar a etimologia no dicionário, ela tem uma definição não muito agradável, né? Uma definição como mexerico, como algo que fomenta boatos, que é falar mal da vida alheia, coisas assim. Mas vamos voltar para as origens africanas. Eram mulheres, principalmente mulheres, não só mulheres, evidente, homens também, mas principalmente as mulheres muito oprimidas. Não só porque a condição de ser escravo já não pode ser pior. Mais opressão impossível, né? Mas elas não tinham como trocar ideias, como se expressar. Então, elas trocavam fofocas. Ou seja, uma sabia alguma coisa, uma novidade contava para aquela outra para aquela outra, e assim sucessivamente. Então, se você pensar bem, se formava uma rede de comunicação. A gente pode dizer que a fofoca foi o primeiro meio de divulgação de alguma coisa. Costuma-se dizer, né, que quem conta um conto aumenta um ponto. É verdade, porque dá a sua versão. Então, na realidade, a fofoca, ela também propiciava que você compreendesse um fato visto por diferentes ângulos. Porque até chegar em você, aquilo já vinha numa rede sucessiva de transmissão. Por que daninha? Porque ela começou a ser subversiva, a fofoca. Que essas mulheres começaram a divulgar coisas que a grande maioria não queria. E era também um veículo crítico da sociedade. Ora, a fofoca, o grande prazer da fofoca é como se você estivesse quebrando um segredo, né? Algo que aconteceu e que de repente você quer ser o primeiro a contar o que é que você achou daquilo. Pensando sobre isso, eu me remeti à Bíblia. Qual foi o maior segredo bíblico? O maior segredo foi o de Abraão. Que quando o anjo, em nome de Jeová, pede a Abraão que ele sacrifique Isaque, seu filho único, que já tinha sido um único com Sara, porque ele teve Ismael com Agar, que foi o tronco do povo islâmico, assim como Isaque foi o tronco do povo judeu. Eu digo islâmico porque árabe, mas, a bem dizer, o povo árabe. Bom, o
que que o anjo diz a ele? Você não pode contar para ninguém esse segredo do sacrifício de Isaac. Quando eu digo ninguém, é ninguém, nem para Sara, que era a mulher dele. Eu acredito que vocês saibam que sacrifício era esse, não é? Jeová pedia para Abrão, como prova de uma adesão absoluta, incondicional a ele, que sacrificasse no altar, na pedra sacrificial, seu único filho, reconhecido enquanto patriarca, que era Isaac, já que Ismael não foi reconhecido. E não foi por quê? Não que o Isaac fosse melhor do que Ismael. Não. Foi porque Abraão obedeceu a uma exigência de Sara. Mas isso é uma outra história. Muito bem, era um segredo inviolável. Quando ele leva o filho, Isaac, para ser sacrificado, um anjo surge e diz que para não fazer, porque a prova da fidelidade, da adesão total à vontade de Deus, ele já tinha provado. Pensa esse fato sendo contado por Ismael. A versão seria completamente diferente. Ou contado por Sara. Não seria completamente diferente? Esse segredo foi quebrado, porque se hoje está na Bíblia e todo mundo que já teve curiosidade de ler essa escritura sagrada, já sabe. Esse é a fofoca. A fofoca quebra segredos e dá versões. Por isso ela dá tanto prazer. A fofoca foi, sem dúvida nenhuma, o primeiro grande meio de comunicação e de divulgação e de crítica. Hoje em dia, o maior de todos os fofoqueiros possíveis e imagináveis é o quê? São as redes sociais. Só que a fofoca na rede social, como ela se propaga num volume enorme de gente, mesmo que você a retire do ar, ela já fez o dano que ela deveria ter feito. Ou seja, que ela se propunha a fazer. E se ela é uma fofoca boa, ela também já cumpriu o seu papel. O daninho é que espíritos distorcidos, malignos, para defender interesses próprios e sempre de forma distorcida para prejudicar alguém, criaram as fake news. A inocente fofoca, ela é saudável. Fake news, não. É coisa de mau caráter. A fofoca não. A fofoca continua sendo uma rede de informação, de crítica e de divulgação.